Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes de estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. No episódio anterior, vimos os ritos que antecedem a proclamação do Evangelho. Agora vamos olhar para a proclamação propriamente dita. Tendo o sacerdote ou o diácono se dirigido até o ambão, ele diz: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. E aqui no Brasil o povo responde: Ele está no meio de nós. Segue: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus, Marcos, Lucas ou João. E a resposta: glória a vós, Senhor. Enquanto diz isso, o sacerdote faz o sinal da cruz no evangeliário e sobre si mesmo, persignando-se. O povo se persigna, fazendo o sinal sobre a testa, a boca e o coração. E pode rezar baixinho: Tua graça, Senhor, esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. O padre, se for o caso, incensa o evangeliário e proclama o evangelho. Ao final dirá: Palavra da salvação. E o povo torna a clamar: Glória a vós, Senhor. Enquanto reza, o padre beija o evangeliário, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. O que isso tudo significa? Qual a origem desses gestos, palavras e símbolos do rito? A saudação do padre vem do judaísmo. Lá do livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 4, vemos como Naomi e Ruth perderam seus maridos e Naomi decide retornar a Israel, deixando a tribo de Moabe. Ruth é moabita, gentia, de uma tribo inimiga, mas quer permanecer com a sogra e expressa isso: que o teu Deus seja o meu Deus, que o teu povo seja o meu povo. Elas vão juntas para Israel e começam a colher espigas no campo, quando passa por elas o israelita Booz e a saúda: o Senhor esteja convosco. Elas respondem: o Senhor o abençoe. É um diálogo padrão daquela época, com o sentido de uma bênção recíproca. Assim como é o diálogo entre o sacerdote e o povo antes da proclamação do Evangelho. A segunda parte vem de Paulo. Por exemplo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 22, último verso da carta, Paulo escreve: O Senhor esteja com o teu espírito, a graça esteja convosco. No Brasil, nós respondemos ao Padre: Ele está no meio de nós. Mas no resto do mundo a resposta é: e com teu espírito. Ou seja, que o Senhor esteja com teu espírito. Esse rito é composto de textos da Escritura Sagrada, portanto. O padre e o povo reciprocamente estão se abençoando antes da proclamação do Evangelho. A proclamação em si segue o que Jesus fez em Lucas 4, versículo 16, na sinagoga. Naquele tempo, ele leu o profeta Isaías, pois ainda não existia o Novo Testamento, estava sendo vivido por ele. A passagem que Jesus lê diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o ungiu para pregar a boa nova aos pobres, o Evangelho aos pobres. Jesus fechou o livro e o deu ao atendente, e os olhos de todos o fixaram, e ele disse: Hoje se cumpriu essa escritura que estáis ouvindo. Como sabemos, a palavra Evangelho vem do grego e significa boa nova, ou pregar a boa nova, a boa mensagem. Evangelizastai. Como Jesus vai pregar a boa nova de sua vinda como Messias e Filho de Deus, que trará salvação ao povo, em nossas liturgias a boa nova é proclamada. São proclamadas as palavras e ações de Cristo, obedecendo ao próprio Jesus quando diz: Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz isso antes de subir aos céus, como está em Marcos 16. Na tradição viva da Igreja, vemos que o Evangelho, por volta do século VI, muitas vezes era cantado. Hoje isso acontece mais em missas muito solenes. No pontificado de Gregório Magno, quando ocorreu o Sínodo de Roma em 595, vem a função do diácono na missa, de proclamar o Evangelho lendo-o ou
ou cantando. As outras leituras eram feitas por leitores ou subdiáconos. Durante a Idade Média, muitas vezes o sacerdote fez tudo isso, mas o costume antigo foi restaurado no Concílio Vaticano II. A realização do sinal da cruz no Evangeliário e sobre as pessoas também vem da tradição da Igreja. Na época medieval romana, na passagem do 8º para o 9º século, conta o bispo e liturgista Amalário de Metz que o sinal da cruz é feito para que a pessoa esteja fortificada e confirmada pelas palavras que serão proclamadas. É como um pedido para que o Senhor inscreva a sua palavra na mente. Faça-se crescer ali essa palavra, que possamos não apenas pensar segundo a cruz, mas configurados ao Evangelho, levá-lo a toda parte e vivê-lo. Mais uma vez, o momento é solenizado. O Evangelho não será apenas proclamado, mas deve ser recebido, penetrar nossa mente e coração. Lembra o antigo Shema, a oração que todo israelita fazia pelo menos 3 vezes por dia, pedindo para amar a Deus com toda a sua inteligência, com toda a alma e com todo o coração. No século XIII, um outro liturgista do qual já falamos, William Durand, explicando os vários ritos, expressa o seguinte sobre este: o sinal da cruz é feito sobre a testa, sobre a boca e o coração, analogamente à parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram ao longo do caminho e os pássaros as comeram. Estes representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração, como explicou Jesus aos discípulos em Mateus 13. Ou seja, o sinal da cruz, a persignação, era vista como uma proteção contra a ação do inimigo. Uma oração para não ser como o primeiro tipo de solo da parábola do semeador, em que Satanás esteriliza a palavra na pessoa. Que a semente seja plantada bem fundo nas mentes, nos lábios e corações, de modo que não nos envergonhemos do Evangelho, possamos pregá-lo com força, convertermos-nos pela palavra. Nossa resposta ao final do Evangelho, glória a vós, Senhor, é dirigida ao Cristo, por termos podido ouvir seu Evangelho, sua palavra, conhecer a sua boa nova. Finalmente, quando o sacerdote ou diácono beija o evangeliário e pede que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, vemos como na tradição da Igreja o Evangelho não trata apenas de conhecimento, de aprender o que Jesus disse e fez, de obter informações. Embora isso tudo aconteça, a Igreja acredita no poder do Evangelho, da palavra do Senhor, de não apenas purificar as mentes dos erros, mas de perdoar os pecados. É um poder expiatório que vem da proclamação do Evangelho, com relação aos pecados não mortais. Estes cortam o vínculo da unidade, a comunhão com Cristo, mas os pecados leves não o cortam. Portanto, ouvir atentamente o Evangelho perdoa nossos pecados veniais. Quando esse momento está acontecendo, é muito aconselhável unir a nossa intenção à do sacerdote e pedir o perdão, preparando os nossos corações para receber logo depois a Eucaristia em estado de graça. É uma parte muito importante da liturgia. Em resumo, temos palavras, orações, gestos, louvor, sinal da cruz, o eventual uso do incenso, que significa oração e sacrifício, a veneração do Evangelho, a elevação das nossas orações e do sacerdote, com a dimensão sacrificial do perdão dos pecados. A verdade é pregada e ouvida, pregada e recebida, e purifica dos pecados leves. De agora em diante, prestemos mais atenção ao rito do Evangelho, esse momento solene que às vezes passa tão rapidamente e com o povo muito desatento, perdendo tantas graças. Não é apenas Moisés, um profeta, Davi ou um apóstolo nos falando, é o próprio Cristo, Redentor de nossas vidas. Escutemos o Evangelho vendo o próprio Senhor diante de nós falando-nos. Somos felizes porque de fato o escutamos. Suas palavras preciosas foram escritas e podem ser proclamadas até o fim do mundo, como dizia Santo Agostinho. Muitos o ouviram quando esteve na terra e o rejeitaram, matando-o. Muitos quiseram ouvir antes o Messias, mas ele ainda não tinha chegado. Nós, sejamos aqueles que ouviram com amor, dando frutos. As palavras proclamadas realmente têm o poder de transformar os que as ouvem atentamente, cuidadosamente,
e não distraidamente. Essa atitude é esperada de nós, e para isso nos foi dado o sinal da cruz, protegendo-nos ao escutá-las. Por isso, clamemos: Glória a vós, Senhor.